mas ela tem induzido, tem carvão. Você nunca vai serrar a bomba, vai desmontar. Induzido vai fazer... é lá o número 4. Isso, é o número 3, né? Número 3. É. Você vai abrir essa bomba para qualquer tipo de reparo. Você tem que saber condená-la com razão. Por exemplo, é ela o problema? É realmente aí o problema? barulho, é a falta de injeção, isso. é o quê? Ela pode ter o quê? Ela pode estar com barulho, mas sempre você vai condenar uma bomba não pelo barulho. Ou ela não tem pressão ou ela não tem vazão. Um dos dois. Ela pode não ter... Como é que ela não vai ter vazão? Pressão eu entendo, ela não bombeia para fora. Mas como é que... A vazão, ela de... tem uma quantidade de litros hora para ser bombeado. Né? Sim, é quantidade... Tá, desculpa, isso. Entendeu? Tá bom. Entendeu? Entendi. Então ela tem vazão ou não tem pressão. Barulho exemplo, pode ter? Barulho, dependendo aí, você pode ter barulho na bomba e não ser na bomba o problema. Eu vou te dar uma dica. Não... Por exemplo, a linha da bomba até o corpo de distribuição dos bicos lá, o rapaz pegou uma pedra, esmagou a linha, fez uma sanfoninha na linha de combustível. Essa bomba vai roncar mais do que... Por quê? Para puxar? Isso, ela vai trabalhar no pé da viola. Ela vai gritar porque ela está achando... Assim, isso, né? que nem nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos... Mais uma vez, desculpem pela gente, o nosso estado de saúde aqui, meu e do Fábio. Mas os vírus quiseram participar de qualquer jeito hoje. De qualquer jeito. Então, ela vai fazer barulho, vai roncar, vai achar ruim, vai tremer que nem... Mas se tiver com a pressão correta, a vazão correta... Ela vai estar em ordem. Vamos embora. Agora, vamos dizer, a bomba está com barulho. O que aconteceu? Então você tem que analisar, primeiro, se a linha não tem obstrução nenhuma. Segundo, se o filtro de combustível não está obstruído. Tem cara aí que acha que filtro de combustível tem que trocar a cada 60 mil quilômetros, né? É brincadeira. Então, você assopra, você quase o pulmão estoura, não faz nada. Então, é brincadeira. A bomba acha ruim mesmo, começa a vibrar, faz ruído. E existem bombas que está tudo em ordem e faz ruído a mesma coisa. Entendi. Aí tem a Motronic, era um problema sério nos ômegas. Os primeiros ômega fazia, quem estava sentado atrás, perguntava se era assim mesmo o barulho, né? Eu fui num teste do ômega, no pré-lançamento, e era um barulho ensurdecedor atrás do banco, carro novo. Eu falei, mas é assim mesmo esse barulho? O cara essa é a famosa resposta surpreendente, mas é assim mesmo. É assim mesmo isso aqui? É assim mesmo. Aí eu coloquei na ficha lá o que eu achava do carro, falei, barulhento atrás, quem senta atrás, se esse carro minha mãe sentar atrás, ela me devolve o carro para mim, que ela não vai aceitar um carro com esse barulho. O que fizeram? Fizeram um estabilizador de linha depois do tanque, depois da bomba. Entre o tanque, a gasolina vai para a bomba, lá também a bomba no ômega era assim, fora do tanque, né, nos ômegas, aquela perua ômega, não sei como... Suprema. Então, entre a bomba, logo depois da bomba, tinha um estabilizador de linha, que parecia um regulador de pressão, que só tinha uma entrada e uma saída. A função daquilo é amenizar o problema de barulho na bomba. Só, mais nada, porque barulho era forte. Era um silenciador. Exatamente. Certo. Vamos lá. A gente vai para o próximo, só para rechecar o que a gente viu, né? Vamos falar um pouco do 5 ali, válvula de segurança para sobrepressão. Essa válvula, toda bomba de combustível, mesmo as mais modernas, ela tem que ter uma válvula de segurança. Para quê? Porque se algum problema da bomba para frente, por exemplo, uma ruptura, não digo, mas um defeito do retorno do combustível depois do regulador para o tanque de volta, a pressão pode ter um sobrepico e se você tampar o retorno, ela vai até explodir. Quando chegar no Gol GTI, por exemplo, a 6 bar, ele abria essa válvula de segurança. O GTI é covardia, carro de 50 mil, pô. Não, tem que ser comprado. A maioria das bombas, as modernas são 4,5 bar. E ela evita o retorno forçado. Não, ela evita a sobrepressão. A sobrepressão, porque se o retorno entupir, vamos falar em aspas assim, se o retorno entupir, a pressão não para mais, ele vai, pode dar calço hidráulico lá na frente no motor. Porque aí o bico, naquele tempo de injeção que o sistema mandou o bico abrir, ele manda 6 vezes mais combustível do que era para trabalhar. E literalmente explode. Alguma coisa vai explodir. Entendi. Se não tivesse essa válvula, é bom você correr, porque alguma coisa vai voar. Dá para verificar se essa válvula está danificada? Tranquilo. Tranquilo. Um dos testes que a gente faz lá na oficina,
você simula o defeito, né? Você está com o relógio de pressão no sistema, está lá a pressão de trabalho, 2,5 bar. Aí você vai com aquele alicate especial, fecha o retorno. A pressão tem que ir 6 bar, abriu a válvula de segurança e ficar em 6 bar. Entendi. Não pode ir para 7, se for para 7, troca a bomba. Entendeu? Que a válvula não está segurando. Né? Entendi. Podemos ir para frente. E finalmente entrar, como se então, para o Isso. próximo e para o próximo. Isso. Essa propriamente é a bomba que a gente viu, só que ela está de frente para a gente. O corte agora é... Isso, tá? Ela tem o induzido, que seria aquele centro lá, está fazendo virar, então o combustível entra, o rolete afasta e joga do 5, joga para o número 1. Tá vendo? Ele vem ali, Sim. ocupa aquele espaço Sim. e vai indo e sai no número 1 pressurizado. Entendi. Aqui é a numeração do que a gente falou lá, né? Isso, Saída de isso, combustível, isso. a carcaça da bomba, os roletes. Isso. O rolete condena, não? Dá para trocar? Não. Aí é a bomba inteira. A bomba inteira. Não mexa na bomba. Tem quem faça isso, mas a gente não recomenda. Então, ela dá recondição? Tá. Dá para recondicionar? Como tem, rapaz. Tem hoje em Mas dia. dá para recondicionar? Dá para confiar numa... Não. Confia não, porque primeiro, não tem um rolete para vender separado. O máximo que pode acontecer é o quê? Durar uns 1.500 quilômetros? É isso? É. O máximo que vai acontecer é ela parar depois de novo. É questão de pensar aí em questão de valores, quanto tempo vai com o isso. carro, se compensa dá, passar, lógico que passar dá. o problema, porque o problema aí volta. Aí envolve o quê? Você tem um carro, às vezes você está mexendo com um carro clássico, você tem que restaurar a bomba, porque não tem outro. O que é que você tem lá na garagem? Lá? Eu tenho um Transan 74. Tá bom. Eu estou tentando restaurar lá. E eu que já estava chateado com o Gol GTI aqui. Está tentando restaurar? Não, já está restaurando ele. Tá, faz tempo. Mas ele não tem esse problema porque ele não tem uma bomba injetora LE. A minha mulher perguntou, ou ela ou o Transan, né? Ela perguntou reto? E você ficou aquele silêncio, o silêncio Transan mortificador não na hora? aprendeu ainda a lavar roupa, não faz comida. Eu estou ensinando, né? Quem sabe o dia que ele souber, a gente conversa. Ou pior, o dia que ele aprender a falar, ou eu ou sua mulher. Isso, Aí você vai estar na roça, Aí eu estou na roça mesmo. mesmo, não tem jeito. Então, quer dizer, aguenta, vocês ouviram falar aí na retificação dessas bombas, elas aguentam uma retífica, mas é coisa de 2.000 quilômetros, não adianta iludir muito. A gente não recomenda porque o perigo de você, reparador, colocar uma bomba recondicionada, não é o fato dela pifar num curto espaço de tempo. É o seu nome que está em jogo, sabe? Então, na verdade, a gente só está informando para que eles orientem de forma correta. Porque a pergunta do cliente sempre é a mesma, mas dá? Tem mas quem dá faça. Dá. Funciona assim, dura de 1.500 a 2.500 quilômetros, não se iluda mais do que isso. Mas sabe que eu tenho na nossa pequena vida de oficina, o problema quando estoura depois, não foi a opção que ele teve. Não, eu fiz uma opção errada. Foi o mecânico que sugeriu colocar aquela vagabunda. Isso que o Augusto está falando é sério. Você sabia que mecânico é o único cabra que eu conheço que dá conselho com garantia? Né? É verdade. Ele dá conselho, tem que assinar termo de garantia, olha. Imagine você se falar isso vamos falar assim, ó. O pai da sua mulher. Você que falou para eu fazer. Aí o pai da sua mulher colocou uma bomba recondicionada. Ele está indo para a praia e no meio da serra a bomba pifa. Meu amigo, para que ele vai ligar? Um problema. Para que ele vai telefonar? Isso, ele não tá vai na pro reboque, serra, não. Você está lá, ele está lá subindo a serra, você está em Campos de Jordão. Adivinha como você vai ter que ir correndo lá socorrer o sogro, porque você arrumou um problema para a cabeça. Vamos lá, vamos ver o próximo, que já é aquela descrição, e aí vem o filtro de combustível. Aí o filtro, um outro detalhe interessante no filtro, todo filtro de combustível, ele tem que suportar esse pico de pressão de 6 bar no mínimo. Muito cuidado. Mínimo máximo ou mínimo? No máximo. Aliás, no mínimo porque ele tem que aguentar até 10 bar na realidade. Então o mínimo, ele tem que, não é que ele tem que aguentar, ele começa a trabalhar a partir de 6 bar. A pressão de trabalho, vamos generalizar aqui, 3 bar. 3 bar. 3 bar ele trabalha... De 3 a 10. De 3, mas ele tem que aguentar até 10 bar. Porque numa sobrecarga, num momento de emergência, o sistema todo está projetado para aguentar até 10 bar. E o filtro, inclusive. Então, na hora da substituição do filtro, nós estamos falando em carro com 10 anos e abobrinha para trás. Então, ele ainda com braçadeira, muito cuidado na tubulação que está ressecada. Não tenha dó de condenar a tubulação se você vê alguma trinca, alguma rachadura. Se ela estiver muito dura a mangueira,